Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Me conta um pouco, assim, como é que surgiu essa história de O Livro? Então, na verdade, o pessoal acha que livro tem a ver com conhecimento. Não. Cara. É que assim, eu fui convidado para escrever o livro do Desimpedidos. Tá. Nossa. E quem convidou foi Marcelo Duarte, né? Que fazia o Louco pro Grande Futebol, Marcelo Duarte. o dono da Panda Books. A Panda Books é a editora que lançou o livro do Desimpedidos. E daí ele me convidou porque ele conhecia o meu trabalho do site Trivela, da ESPN e tudo. Então ele me convidou para fazer. Porque o livro é mais um compilado de histórias, assim, entendeu? Então mais um trabalho de edição, de compilação de histórias do que escrever mesmo. Não é um livro de texto, inclusive, né? É um texto de colagem de histórias, tudo, né? E daí eu comecei a frequentar o Desimpedidos para entrevistar as pessoas, levantar as histórias, conhecer os bastidores. E daí teve um dia que eu fui acompanhar uma gravação. E que era do quadro do Chico, né? Do Henrique Pedrotti, né? Do Chikungunya. Eu desci lá no estúdio pra gravar, daí o Serginho, que era o produtor. Serginho Gandolfi. Isso, Serginho Gandolfi. Ele chegou e me apresentou pro pessoal. Falou assim: esse aqui é o Biratão, o cara do livro, tá? Ele vem aqui acompanhar tudo. E beleza, sentei lá, tudo. E daí começa lá, o Chico tá gravando lá, tá? Daí teve uma hora que ele conversou, chamou o Crack, que era o câmera. Sim, ele chamou o Crack, sim. que tinha aquela sessão que os dois ficavam conversando, e era uma conversa sempre muito nonsense. E daí o Chico uma hora fala: o que passa na sua cabeça? Como é que você tira essas coisas malucas que você fala? Eu falo o que passa na cabeça. Dele, o que você tá vendo agora? Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo que, pessoal, tem o fulano, o Beltrano, o livro, sei lá o quê. Daí ele me chamou de o livro. Já era. Daí todo mundo começou a rir. Daí, por que livro? É porque ele certamente não tinha memorizado o meu nome na hora, então me chamou de livro. Foi naquele momento ali. 2 dias depois, eu tava de novo lá na redação da produtora, né? E o Crack subiu. Assim, no que ele sobe, ele me vê. E daí ele fala: oi, livro. Daí ele fala bem alto, todo mundo ouve. E virou o livro. Entendeu? Então o livro não tem nada a ver com ser enciclopédia, conhecimento. Tem o fato que eu escrevi o livro do Desimpedidos. Aliás, mais do que escrevi, né? Eu mais editei do que escrevi, né? Porque ele é mais uma coletânea de coisas do que realmente um livro que você escreve mesmo. Pô, mas é uma puta honra ser chamado de livro, né? Sim, mas no Brasil as pessoas não leem. Não, então o pessoal fica falando: você se importa de chamar de livro? Claro que não, eu ajudo a promover a cultura e o conhecimento. Não, e teve um dia que eu tava no metrô. E eu ainda tenho, no dia a dia é normal, mas quando eu pego ônibus ou metrô, eu ainda tenho usado máscara. Que não custa nada, né? Daí eu tenho usado máscara. E teve um dia que um rapaz ali, ele olhou pra mim com uma cara estranha, daí você percebe, assim, que o cara que o cara me reconheceu, né? Só que assim, eu também não vou, se me reconheceu sou eu. Não, que daí lógico, é babaca pra caramba, né? Então, eu sou o livro, sou eu mesmo, né? Não, eu só fiquei, eu dei uma olhada pra ele, assim, pra dar uma chance pra de repente ele fazer alguma coisa, né? Mas não. Só que ele me reconheceu que eu tava de máscara, acho que ele ficou meio na dúvida. Chegou na estação, que foi aqui, acho que foi na Trianon Máximo, eu tava na linha verde, né? Daí ele saiu, mas ele ficou muito cismado, né? Ele saiu, daí ele já do lado de fora do trem, ele olhou pra mim, ele viu assim dele. Ele ficou todo feliz, assim, fazendo um gesto de folhear livro, né? Nossa, que sensacional. E foi aí que começou mais ou menos a sua relação com o Desimpedidos para começar a aparecer? Porque eu lembro que eu já te vi bastante por lá. Então foi, porque assim, eu conheci o Desimpedidos, porque é óbvio, era difícil não conhecer, né? Mas eu não conhecia ninguém lá, não frequentava, tudo. E foi por causa do livro. E daí, como eu fui fazendo algumas gravações, daí o pessoal... Eu comecei a aparecer em alguns vídeos, né? Sobretudo do Fred mais 10. Porque o Fred gosta de ter aquela turma toda ali na sala, né? No estúdio. Gosta de ter todo mundo. E eu tava lá pra ver a gravação, mas então todo mundo participa, né? E daí eu acabei participando, e como era coisa, muita história do futebol, ficar mostrando lances antigos ali, eu conhecia os lances, eu falava, daí ficou essa coisa, o livro sabe dos... E daí o público também começou a comentar muito, né? Nos comentários, o japonês lá sabe das coisas, o livro, bababá, sabe muito. Daí eles começaram a me chamar mais pra fazer coisa, e até fui participante de um quadro que criaram depois, né? O Debate Assopra, com o Bolívia, com o Rudi Landucci, e depois também o Edu Menezes. Era na época da Copa. Então, começou na Copa 2018, mas ele seguiu até durante 2019. Só que daí o quadro não estava dando tanta audiência assim, daí eles acabaram descontinuando, para usar o termo é muito moderno. louco, né? Como, tipo, o Desimpedidos teve várias metamorfoses, né, cara? Tipo, ele
Na época eu lembro de assistir com Mil Grau lá atrás, Nossa, já essa com época era boa, Bolívia, com o Andreoli. Sim. Né? Que é Copa de 14. Aí. Exato. Mas aí, assim, depois, mesmo depois da entrada do Fred, começa a entrar mais uma parada mais entretenimento, assim. Eu vejo o Fred muito como, sei lá, o Thiago Leifert do Desimpedidos, assim. O cara Thiago que, Leifert da internet, É, né? o cara que jogou um molho ali mais de entreter no negócio e tal, e atraiu uma audiência diferente, uma galera mais jovem e tal. Mas ainda tinha essa coisa muito do futebol na figura do Bolívia ali. Hoje, não sei, pode ser que eu esteja acompanhando menos, mas certamente estou, mas você acha que tem menos futebol ali, cara? Tem, tanto é que eles criaram Camisa 21, né? Que é pra ser a NWB, né? A produtora criou Camisa 21, que é um outro canal que esse é mais focado em futebol. Porque o Desimpedidos ainda tem um pano de fundo de futebol, mas já virou um canal que ganhou vida própria. Mas acho que isso tem uma coisa que, quando eu ia mais no Desimpedido, vez ou outra ainda me convidam, vou lá, assim, adoro o pessoal, não tem nada... Não tem, Você jogou a Copa, né? Joguei de esse goleiro, ano. né? Eu joguei a Supercopa, eu joguei mal, mas eu joguei a Supercopa deste ano, inclusive. E eu fui convidado para outras que eu não podia ir por questão de encaixe de agenda, tudo. Mas uma coisa que o pessoal falava muito, a molecada encontrava na rua, e aí, como que trabalhando Desimpedidos? Porque o pessoal acha que, assim, como os vídeos são muito brincadeira, assim, tudo muito zoeira, e acha que, assim, na redação, né, na produtora, todo mundo, assim, tá jogando aviãozinho de papel um na cara do outro, fazendo brincadeira, todo mundo passando trote, sei lá o quê. Não, é um lugar, eu falo, é super legal, o ambiente é super legal, super descontraído, mas é um lugar de trabalho. Sim. Não deixa de ser um lugar de trabalho. É um lugar que as pessoas têm reunião de trabalho para discutir as coisas do trabalho, faz uma análise do resultado do que você está tendo. Se o resultado não vem, você tem que pensar em como mudar as coisas para o resultado vir, como empresas normais fazem, né? Então eu falo, Desimpedidos tem um clima, mas assim, é um lugar que tem muito profissionalismo ali. Então, muitas dessas mudanças que eu acho que o Desimpedidos foi passando tem a ver com isso. Eles foram analisando, assim, as coisas à medida que o retorno vinha, o público mudava, né? O público no início era para ser menos jovem e acabou se tornando um público bem mais jovem do que, acho que o projeto inicial deles, né? Lá no começo, em 2014, né? Então... tem muito de análise aí. Claro, tenho certeza que eles tomaram decisões em que eles próprios podem ter se arrependido em um momento ou outro, que todo mundo erra, sim. Lógico. Mas essas mudanças têm a ver muito com isso, com eles terem percebido que, olha, o nosso público que tá segurando mais é um público realmente que você quer mais uma brincadeira com pano de fundo de futebol do que ficar falando de futebol. Tanto é que o Debate é Sopra, que era o quadro que eu fazia, que era uma mesa redonda, né? Para discutir a rodada do campeonato, era sempre o quadro que tinha menos audiência na época. Por quê? Porque era um quadro que a gente falava de futebol, falava de um jeito mais descontraído, mas falava de jogo. E daí agora eles criaram o Camisa 21 para concentrar isso. Porque daí o Camisa 21, ainda que tenha essa pegada, essa linguagem do Desimpedidos mais descontraída, ali é bola mesmo. Tanto é que eles até transmitiram a Série A2 do Campeonato Paulista ali. Eles têm a Meiuca, que é uma mesa redonda que eles fazem Eu 2 vezes por participei lá o ano semana. passado da Meiuca, bem legal. Então, Bem legal. fizeram a Camisa 21 para ser mais futebol, né? Sim. E o Desimpedidos virou realmente um lugar mais de entretenimento com pano de fundo de futebol.